Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa jornada bem profunda, o caminho que existe entre as nossas boas intenções e aquilo que a gente realmente faz. Sabe aquela distância? Usando como guia os ensinamentos de São José Maria Escrivá, na visão do Frei Gilson, vamos entender por que essa lacuna existe e, o mais importante, como a gente pode finalmente superá-la. Essa pergunta, né? Acho que todo mundo já se fez essa pergunta em algum momento. A gente sente aquele desejo sincero de ser uma pessoa melhor, de agir do jeito certo, mas parece que tem alguma coisa que trava, que nos prende. É exatamente esse conflito interno que a gente vai desvendar juntos. Então, vamos lá. O ponto de partida para qualquer mudança é sempre o desejo. E ter bons desejos não é uma coisa santa, com certeza agrada a Deus. Mas como a gente vai ver, a vida espiritual não pode de jeito nenhum parar por aí. Quem é que nunca passou por isso? A gente se enche de vontade de perdoar alguém, de começar um hábito novo, de ser mais paciente. Os desejos estão ali, sabe? Pulsando dentro da gente. Só que, na hora do vamos ver, na prática, na vida real, a gente acaba falhando. Parece que ficamos presos nesse campo das intenções. E essa frase de Escrivá é a chave para a solução. Ele diz que a gente tem que ser alma de realidades. O que isso quer dizer? Quer dizer transformar a vontade em ação concreta. E como se faz isso? Formulando propósitos claros, bem específicos. Por exemplo, em vez de pensar de um jeito vago, quero ser mais paciente, um propósito claro seria: hoje, naquela fila do banco, eu vou oferecer a minha espera por uma intenção, em vez de reclamar. A diferença é brutal, né? Isso tira a gente do mundo abstrato do querer e nos coloca no caminho real do fazer. Ok, então a gente já entendeu que precisa agir. Agora, a gente precisa identificar qual é o principal obstáculo. E a grande verdade, a grande revelação é que o maior inimigo não está lá fora, não. Ele está dentro de cada um de nós. Pensa bem, se a vontade de fazer o bem vem de Deus, de onde é que vem essa resistência? Essa força que parece nos puxar sempre na direção contrária. Vamos dar nome a esse conceito, que é fundamental. O nome disso é concupiscência. Basicamente uma herança do pecado original, uma sequela que todo mundo carrega. Importante, não é o pecado em si, mas é a inclinação para ele. É aquela vozinha interior que sugere o caminho mais fácil, o mais egoísta, o errado. É uma força real que cria um conflito constante dentro da gente. São Paulo, lá atrás, já descreveu essa batalha de um jeito perfeito. Uma luta entre a carne e o espírito. De um lado está a nossa vontade própria, o nosso ego, o homem velho. Do outro lado, a vontade de Deus, o caminho do bem, o nosso verdadeiro eu. E essa briga, essa oposição, acontece o tempo todo e define a nossa vida espiritual. E aqui está um ponto crucial, para a gente não se desesperar. Sentir essa inclinação para o mal não é um fracasso pessoal, de jeito nenhum. É a condição humana. Essa luta, como o Frei Gilson diz, vai nos acompanhar até o caixão. Ninguém, absolutamente ninguém, está livre dela. A santidade não é a ausência dessa luta, mas sim a perseverança nela. Bom, o problema está identificado, mas a boa notícia é que a gente não foi jogado nessa batalha sozinhos ou sem defesa. Deus nos equipou com tudo que a gente precisa para vencer. A gente conhece aquela frase, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E exatamente isso, para essa grande luta interna, nós recebemos armas divinas, meios concretos e muito eficazes para superar as nossas más tendências. E aqui estão as 3 armas principais que a gente tem à disposição, os pilares que sustentam a vida espiritual contra a nossa própria fraqueza. São eles: os sacramentos, uma vida de piedade e o trabalho santificado. Vamos ver rapidinho como cada um funciona. Os sacramentos, como a confissão, por exemplo, nos perdoam e dão a graça para a gente recomeçar. A Eucaristia nos alimenta com o próprio Deus. Já a vida de piedade é a nossa conversa diária com Ele, através da oração. E, por fim, o trabalho. Sim, o trabalho do dia a dia, quando é oferecido a Deus, se torna uma fonte de santidade. Ninguém precisa ficar trancado numa igreja o dia inteiro para viver uma vida santa. Com essas armas em mãos, a atitude que a gente precisa ter é a de perseverança. A vida espiritual é um eterno começar de novo. Cair não é o problema, de verdade. O problema é não se levantar. O desânimo é a verdadeira armadilha. A chave é estar sempre disposto a recomeçar, confiando na ajuda de Deus. E agora, a gente chega no coração de toda essa jornada espiritual.
Para vencer a si mesmo, é preciso um passo radical. Um conceito que está no centro do cristianismo, negar-se a si mesmo. Mas o que significa negar a si mesmo? Não é se destruir, não é se odiar, nada disso. É se desprender do nosso próprio eu. É renunciar à nossa vontadezinha própria, ao nosso egoísmo, ao orgulho, à vaidade, para que a vontade de Deus, que é sempre infinitamente melhor, possa finalmente reinar na nossa vida. E existe uma oração, bem curtinha, mas com um poder incrível, que consegue resumir todo esse ensinamento sobre a luta interior e a entrega total a Deus. Senhor, livra-me de mim mesmo. É um pedido de libertação do nosso maior inimigo, nós mesmos. É pedir a Deus que nos liberte do nosso ego, da nossa carne, daquela inclinação que só nos afasta dele. É o reconhecimento de que sozinhos a gente não consegue e que a verdadeira liberdade está em Deus. E assim, a gente vai chegando ao final da nossa reflexão. Já vimos o desejo, o obstáculo e as armas. Agora, a conclusão aponta para a única peça que ainda falta nesse quebra-cabeça. A mensagem não podia ser mais clara. O equipamento completo para a vitória já foi entregue. Temos os dons, os sacramentos, a graça, o conhecimento. Não há desculpas para não lutar pela santidade. Então, só para recapitular, o bom desejo é o ponto de partida, um presente de Deus. A gente já sabe quem é o inimigo, a nossa própria inclinação para o mal, a tal da concupiscência. E as armas para vencer essa luta já foram dadas para a gente. Deus já nos deu tudo. A única coisa que Ele não nos tira é a nossa liberdade. A parte que falta é a nossa correspondência, a nossa resposta a todo esse amor e a esse chamado. E assim, a reflexão final fica no ar, como um convite pessoal. Com tudo isso que a gente viu, a questão não é mais o que fazer, e sim quando começar. A jornada do desejo até a ação começa com uma única decisão. A pergunta que fica é: para qual propósito claro e preciso será dado o primeiro sim ainda hoje?